Hoje vamos falar sobre o trabalho da ABADA, Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos, e também do pedágio que será realizado neste sábado pela associação, com a presidente da entidade, Elissa Retcheski. Bom dia, Elissa, muito obrigado pela tua participação. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá, e eu é que agradeço a oportunidade de estar falando dessa instituição tão importante. Amanhã a ABADA vai aos semáforos da cidade, em busca de apoio da comunidade para a manutenção dos serviços, mas ainda precisa de mais voluntários para chegar à equipe que pretende colocar na rua amanhã. Que tamanho é essa equipe hoje e até onde vocês esperam que ela cresça? Então, Jorge, primeiramente eu queria dizer assim, a nossa equipe começou a trabalhar, uma nova equipe na ABADA recentemente, faz uns 3 meses que nós estamos com uma equipe nova. Então, é claro que toda equipe nova se bate um pouquinho no começo, né? Nós estamos hoje com aproximadamente 50 voluntários, mas eu nunca imaginei como funcionava um pedágio. E aí eu começo a ver o trabalho que dá a todas as instituições que participam com pedágio. A gente precisa ter no mínimo 6 pessoas em cada sinaleira. Então, hoje nós estamos com 50, nós temos 15 ou 20 pontos. Quanto mais a gente, não posso te dizer, eu precisaria de 100, 200, o meu desejo era ter 200 pessoas, imagina, realmente, né? Imagina. É colocar, inclusive, pensando nesse número de pessoas, mostrar realmente a força do voluntariado que existe, né? É cansativo, é sábado de manhã, um tempinho que a gente teria para nós, mas saibam que todas essas pessoas que estão indo nos ajudar com pedágio, ou aqueles que ainda podem se inscrever para nos ajudar, fazem muita diferença nessa ação. Com certeza. E como, de que forma essas pessoas interessadas em fazer esse trabalho voluntário amanhã pela manhã podem entrar em contato com a ABADA, se inscrever para ser um voluntário nesse pedágio? E que venha 1, 2, 3, que venham vários, né? Enfim, eles podem entrar no nosso Instagram, que é @abada.blumenau, e lá na bio tem um link, voluntário pedágio. É só se inscrever ali, a nossa equipe lá na ABADA está sempre prestando atenção, tem a rua que você pode escolher, que seja a rua mais próxima, né, da sua casa, e aí a gente já coloca em contato alguém da ABADA, porque vai ter um supervisor de cada grupo, para dar assessoria no sentido de entregar sacola, colete, a água, né, para que tenha condições de trabalhar junto conosco em prol dos desafios que a ABADA tem para vencer. E qual é a expectativa de vocês com esse pedágio? A expectativa que nós temos é poder, assim, a ABADA trabalha com profissionais que nós temos que pagar 13º, férias, né? E principalmente nós temos projetos que temos que ampliar nosso campo de atuação. E o maior projeto de todos, Jorge, é a finalização da nossa sede. Então, esse dinheiro, por nós sermos uma instituição sem fins lucrativos, ele é indispensável para a manutenção. Hoje, para você ter ideia, os exames de audição que a ABADA faz, né? A ABADA realiza exame de audição desde recém-nascido até 80 anos. Então, nós temos uma fila de espera de 150 pessoas para colocar. E atendemos Blumenau e todo o Médio Vale do Itajaí. Para nós podermos suprir essas demandas, nós precisaríamos contratar mais uma profissional. Então, esse dinheiro faz com que a ABADA possa crescer e ampliar a prestação de serviço, não só para a comunidade surda, mas para a comunidade de modo geral. De modo geral. Uhum. É importante a gente falar do histórico da ABADA, né, do papel que ela desempenha com a sociedade. Sim, a ABADA tem 34 anos de existência e eu digo que é uma existência de contribuição com a comunidade, não só a comunidade surda, mas a sociedade como um todo. Veja, Carlos, Jorge, o que a ABADA ela tem de prestação de serviço, né? Quando a gente fala nos exames de audição, uma criança, por exemplo, que nasce no hospital e ela tem uma suspeita porque nasceu de risco, prematura, ou tem alguma suspeita de perda da audição, nós temos crianças que nós estamos acompanhando há 3 anos,
nasceu com suspeita e desde bebezinho está sendo acompanhado pela ABADA para ver a evolução da perda auditiva. Então, além disso, nós temos projetos com a comunidade em que a gente prepara o surdo para o mercado de trabalho, fazendo atendimento de organização de currículo, preparação, colocação na empresa, acompanhamento. A Central também tem cursos de Libras, porque as pessoas acham que o surdo, ele não ouve, mas ele é alfabetizado. Tem muito surdo que não sabe ler e escrever. E aí, como é que a gente se comunica? Como que nós pensamos na inclusão do surdo na sociedade se a gente não imaginar que, por exemplo, teve uma situação numa empresa, eu não lembro bem onde foi, que apitou a sirene de incêndio, todo mundo saiu, o surdo estava dentro do banheiro e ele ficou. Então tinha fumaça lá dentro, mas as pessoas têm que começar a incluir pensando realmente, e se eu tiver uma pessoa que não ouve? Tem que ter uma luz diferente para essa pessoa enxergar. Então a ABADA presta serviços, inclusive nessa questão de pensar de que maneira nós conseguimos trazer uma relação, um convívio, para que ele tenha realmente qualidade de vida dentro da nossa sociedade, né? E essa prestação de serviço, vocês têm convênio com empresas, escolas, algo nesse sentido, para falar, para discutir, né, essa questão com a sociedade? Nós temos, por exemplo, a Central de Libras, ela atende alguns hospitais aqui, porque, por exemplo, chegou um paciente com um problema de saúde. Como é que ele vai se comunicar? Eles acessam a Central de Libras e aí o médico faz a pergunta, o celular da central fica voltado para o surdo, a pessoa faz, o intérprete faz todo o questionamento e aí o surdo responde, ou seja, o intérprete nosso, ele faz a voz e é a escuta do surdo, é o interlocutor, como a gente diz. Então, ele presta esse atendimento na área de saúde, se precisa, por exemplo, chamar uma polícia ou se tem uma questão judicial para ser resolvida, está precisando de um atendimento de bombeiro, conselho tutelar, todo esse atendimento é a ABADA que dá suporte ao surdo. Hoje nós temos que pensar assim, temos cursos de Libras online que a comunidade pode comprar para ir aprendendo Libra. Esse é um curso que ajuda muito a ABADA no sentido da inclusão do surdo. Teve uma situação num hospital em que um médico tinha começado um curso de Libras antes da pandemia. E com a pandemia tudo mudou, né, Jorge? Foi uma loucura para a área de saúde. Exato. E aí, depois disso, num determinado dia, isso aconteceu acho que o ano passado, chegou uma paciente surda. E num horário que a central não estava com atendimento aberto, né? E o médico lembrou das primeiras aulas que ele teve de Libra e ele pôde acalmar a paciente e fazer as primeiras perguntas. Então, como é importante, a gente às vezes pensa, eu não sei falar inglês, eu não sei falar um outro idioma, mas o quanto a gente está se preparando para falar com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, falar em inclusão, precisa se falar Libras também. Bem lembrado. A gente tem um avanço aqui em Blumenau que eu gosto de destacar muito, né? Que é a escola bilíngue em Libras. Sim. E a gente tem que parabenizar o governo municipal por essa atitude, por esse avanço, que é colocar em uma escola pública, né, da rede municipal, bilíngue em Libras. E como é que vocês que trabalham com isso, porque a gente só dá valor quando a gente precisa, quando a gente passa por uma situação, quando alguém da nossa família, amigo, conhecido, precisa de um atendimento, é que tu vai começar a prestar mais atenção. No dia a dia, isso não interfere no teu dia, tu acaba não prestando muita atenção. Então, quando um familiar, um amigo, um conhecido passa por isso, é que você começa a pensar, começa a olhar e começa a ver quantas coisas a gente precisa avançar. E é um grande avanço, na opinião da ABADA, essa decisão do governo?
Eu acho muito importante isso. Inclusive, essa Porque semana... são crianças que estão Sim. saindo, aprendendo a Sim. conversar em Libras. A escola de trânsito nos procurou, que ela quer fazer uma formação em Libras para poder também... E olha como é importante, porque a gente não pega, como eu falei, não está no teu dia a dia, tu não pensa. Sim, você não pensa. Inclusive, nós temos situações de acidente de carro com surdo, e a pessoa sai do carro, brigando, gritando, e não imagina. A pessoa é surda, a pessoa também está nervosa, como é que você vai se comunicar com ela? Imagina. Existem várias Imagina situações. o desespero da pessoa Sim. que não consegue se comunicar num momento como esse. Eu gosto de sugerir para as famílias, quando a gente fala em empatia, que tentem se comunicar, tirem alguns minutos, não precisa nem muito. Tire 3 minutos, já é uma experiência. E tente ficar falando sem emitir som, só gesticulando as palavras sem som, para você ver o quanto te agita você não conseguir ler o lábio da pessoa, não saber o que ela está te perguntando, não saber como responder. Então, viver nesse silêncio, porque também tem uma coisa muito interessante, Jorge, nem todo surdo é oralizado. Então, assim, e é uma questão, inclusive, de empatia, de se colocar no lugar. Eu não sou obrigada a ter que aprender a falar. Se eu sei a linguagem de sinais, falar a língua de sinais, eu não preciso falar, eu não quero falar. Como eles não se escutam, eles não têm ideia do som que eles estão emitindo. Exato. Então, se colocar no lugar das pessoas, inclusive no mercado de trabalho, lembrei de outra situação agora, que às vezes assim, são profissionais competentes, que estudaram. Dedicados, acima de tudo. Mas que às vezes, por eles não se comunicarem, não terem essa facilidade, eles são deixados de lado. Eles não são incluídos. Então, assim, num planejamento estratégico, num cargos e salários, numa pesquisa do que você quer se desenvolver para você ir além do ponto que você está, como é importante. E na Abada nós temos uma profissional, uma psicóloga, a Liliane, que para nós assim é um caso de sucesso. Ela começou na Abada com 5 anos, se não me engano, e ela começou a aprender Libras e se formou, é uma psicóloga nossa, surda, que é intérprete e é nosso ponto de contato, inclusive com os projetos que a gente tem com o município. E é bonito de imaginar assim, a luta que foi durante todo o processo de alfabetização, onde todos são oralizados, todos têm a escrita, todos conhecem o som daquela palavra, né, daquela letra, e ela em Libras se formou, fez faculdade e é hoje a nossa psicóloga. Então, a gente tem que estimular os pais que têm surdos na família para que se comuniquem, que busquem falar Libras, que estimulem a comunidade ao redor para que façam isso. Tem, inclusive, um rapaz que eu soube essa semana, nós estamos vendo a possibilidade de trazê-lo para participar de mais projetos na Abada. Ele não é surdo, mas ele é um jovem e ele queria tanto ajudar o surdo que ele se aperfeiçoou em Libras. A gente está até pensando em trazê-lo para uma formação para ser um intérprete. Mas bonito ver alguém que não tem esse problema tentar ajudar. Por conta própria tem essa iniciativa. Sabe que eu lembrei quando eu era pequeno, criança, tinha um vizinho nosso que tinha essa deficiência auditiva, era surdo, e eu não sei qual, as minhas irmãs conseguiam falar, ou se entender com ele. E exata, naquela época, Libras era uma coisa muito distante, né? Sim. E ele ficava feliz quando ele conseguia se comunicar com elas, né? Eu tinha muita dificuldade, não conseguia entender nada. Mas elas conseguiam. E a gente via a felicidade que era nessa situação. E hoje, se a gente fizer um paralelo, você já viu o desespero quando falta água ou luz de algumas pessoas? Imagina faltar a visão ou faltar o som, né? A audição. Então, por isso que a gente tem que valorizar muito o trabalho de quem se dedica, como vocês, voluntariamente a melhorar a vida dessas pessoas. E o pedágio é uma forma da gente retribuir isso.
O pedágio ele é extremamente importante para nós. E a nossa nova sede, Carlos, meu Deus, eu estou com o nome de um voluntário. Olha, o Carlos, que é nosso voluntário, que está montando uma equipe, saiba que você está aqui comigo na Rádio Itaberá, porque em vez de eu falar no Jorge, eu estou falando de você. Vai captar mais voluntário para nós que no Jorge aqui. Então, tem uma situação. Eu sou fonoaudióloga de formação. Certo. E quando eu estudei em Curitiba, eu tive a oportunidade de presenciar uma surda dançando balé no Teatro Carlos Gomes, lá em Curitiba. Olha que bacana. Foi a coisa mais bonita que eu vi. Então, hoje nós temos o desejo na nossa nova sede nós temos o tablado vibratório, que é onde a gente pode fazer essas atividades. Mas o nosso espaço hoje, que é cedido pelo Lions, é pequeno para nós fazermos tudo que nós temos vontade. E essa vibração do tablado é que faz com que as pessoas sentem e vão fazendo as coreografias conforme o movimento do tablado. Exatamente. Então, é possível você fazer um curso de dança, é possível você desenvolver um teatro. Imagina a felicidade para essas pessoas. Sim. Eu gosto de... Eu te digo que eu tive um dia que eu cheguei na Abada e eu presenciei uma conversa deles, e aí eu vi que eles gesticulavam, e eu perguntei para eles, vocês gostariam de fazer uma atividade física, dançar, fazer algo assim? Porque nós temos a necessidade, e a nossa fala, às vezes, sai com a energia das nossas emoções. Quando a gente está brabo, quando a gente está feliz, nós temos a necessidade, vamos para uma academia, a gente faz atividade de acordo com aquela música. O surdo não ouve essa música. O surdo precisa desses apoios para sentir a vibração. Então, para nós, realmente, o pedágio, Jorge, ele é indispensável. E, além disso, nós estamos pensando em projetos junto às empresas para que a gente consiga ter essa verba e terminar a nossa obra. E aí, realmente, o desejo, quando eu entrei na diretoria, quando conversei com os colaboradores, o desejo é que a Abada volte a ser uma referência. E para ser referência em Santa Catarina, a gente tem que trazer inovação. E para trazer inovação, a gente precisa da sociedade como um todo nos apoiando nesse momento. Porque sem dinheiro nada avança. Não tem jeito. Então, amanhã tem pedágio da Abada. Quando você for abordado num semáforo, a gente está falando tudo isso aqui, que é para você ter a conscientização da importância desse trabalho que a Elissa Retcheski está aqui falando com a gente, ela é presidente da Abada, da importância da Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos, da importância desse trabalho, para que você pense um pouco, né, se ponha no lugar dessas pessoas, da felicidade que é cada avanço que essas pessoas consigam, e que se a sua contribuição amanhã, seja lá qual for, é um passinho a mais para conseguir dar um avanço para essas pessoas. Então, amanhã, se for abordado em um semáforo da cidade, você já sabe por que está sendo abordado. E se você tem aquele coração, aquela vocação para o trabalho voluntário, a Abada está precisando de mais voluntários para trabalhar nesse pedágio. Então, procure a associação, entre em contato e auxilie lá. É o período da manhã. Olha só que emoção você poder colaborar com todo esse trabalho. Sem dúvida. Quando eu era adolescente, eu vi uma frase que eu acho que foi a frase que me motivou na minha vida de voluntariado, que diz assim: quando você dá uma flor, você é o primeiro a sentir o perfume. Então, realmente, quando você faz algo em prol do outro, quando você vê aquela energia, aquele sorriso, o bem que você ajudou a levar, faz toda a diferença para você. E aproveitando, Jorge, quando você diz do pedágio, se você não estiver aqui em Blumenau, estiver em outra cidade, pense que nós vamos ter também o nosso pedágio virtual. Olha, nós fizemos uma parceria com o CIHORBS, que é o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes Afins. Então, se você também encontrar em uma localização comercial a nossa arte, que tem o Pix, tem o QR Code, para você fazer uma doação, participa também, divulga nas mídias sociais, entra no nosso Instagram, compartilha,
porque hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então, vamos movimentar. Se nós temos em Blumenau, o que, Jorge, 350 mil habitantes? 361 mil, segundo o IBGE. Então, se cada um doar R$1, olha só que olha maravilha. Quanto, né, a Bada arrecada. Sim. Então, realmente, é o que você falou, a solidariedade tem que estar como um papel principal nesse final de semana. Elissa, obrigado pela tua participação, sucesso com o pedágio, a gente torce muito para que dê tudo certo. Eu é que agradeço o espaço, agradeço o apoio dos ouvintes e de vocês da Rádio Itaberá. Elissa Retcheski, presidente da BADA, Associação Blumenauense dos Amigos e dos Deficientes Auditivos, falamos sobre o pedágio que vai ser realizado amanhã pela associação.